maravilhosa. Agora está escurinho. Não é verdade? Eu tinha um professor, o diretor do meu seminário era um holandês, Francisco Leonardo, homem de Deus. E tínhamos uma capela no seminário todo dia às 7 horas da manhã. E geralmente a gente dormia tarde estudando, e às vezes estávamos com sono pela manhã cedo. Ele tinha uma voz bem potente, mas quando ele via alguns alunos dormindo, ele falava bem baixinho, dizendo: não vamos atrapalhar o sono deles. Então, se eu falar baixinho aqui é para não atrapalhar os irmãos descansarem. Na verdade, esse assunto é um assunto que enche o meu coração, que é plantação de igrejas. Eu me vejo com a minha esposa, Rossana, nós nos vemos como missionários plantadores de igrejas. Nós trabalhamos, a primeira igreja que nós plantamos no Recife, entre uma comunidade de sem teto. Eram pessoas que ficavam nas ruas do Recife. Eu era seminarista, ela era estudante de enfermagem, e nós começamos a evangelizar. Alguns desses sem teto se converteram. Algumas filhas destes sem teto eram meninas envolvidas com prostituição e muitas vezes com drogas, e as igrejas do centro do Recife não conseguiram receber aqueles recém-convertidos. Até os pastores estavam bem abertos e desejosos de receber os recém-convertidos, mas algumas mulheres das igrejas levantaram a seguinte pergunta: se essas moças que eram prostitutas e viciadas em drogas agora são crentes em Jesus, elas vêm para a igreja, e se os nossos filhos se apaixonarem por elas? Então questões práticas começaram a mexer com a igreja, e nós não vimos outra solução a não ser plantar uma igreja de sem teto, entre os sem teto. Então foi a primeira experiência nossa nessa área de plantação de igrejas. Fomos para a África. Meu sogro, ele é também pastor, e ele assumiu esse trabalho, está lá até hoje no Recife, graças a Deus. Na África nós nos envolvemos especificamente trabalhando com uma etnia, a etnia dos Konkombas, que falam várias línguas. Aquela etnia era totalmente não alcançada pelo Evangelho naquela época, e graças a Deus hoje vemos ali boas igrejas. O início foi difícil, todo início é difícil, não é isso, irmãos? Todo início é difícil. Você vê uma igreja como esta, louva a Deus, bem construída, os membros, o coral, o pastor, a dinâmica da igreja. Mas se formos ouvir o início do trabalho na colônia dessa igreja, eu não conheço, assim com detalhes, mas certamente foi um trabalho difícil, desafiador. O nosso trabalho na África também foi no início, especialmente aprendendo a língua. Os Konkombas, eles falam 4 línguas principais, que se dividem em mais de 20 outras línguas e diversos outros dialetos também. Então foi difícil aprender aquela língua. Uma das línguas que nós aprendemos foi o Limompelo, e o Limompelo é uma língua semitonal. Então em Limompelo, se você falar na, significa homem, na significa mãe, na sangue, na andar para trás ou retroceder. E você pode ter até 13 tons em uma só sílaba. Então quem é afinado e canta no coral já tem chamado missionário para trabalhar com essa língua. Mas imagine, eu e minha esposa Rossana, nós somos desafinados, então para falar numa língua semitonal. Eu lembro que depois de falar a língua já com certa fluência, eu levei 1 ano para ter segurança de chamar o chefe da aldeia de chefe, porque chefe em Limompelo é Ubor, mas cachorro em Limompelo é Ubor. É quase a mesma coisa. Tem um semitono no primeiro vocóide, que é o U. Então chefe Ubor, cachorro Ubor, quase bem parecido. E o medo de chamar o chefe pelo nome errado, então eu usar adjetivos, etc. E começamos a pregar o evangelho ali naquele local entre os Konkombas. E eu quero nessa introdução, antes de falar sobre a prática de plantar igrejas, mencionar para vocês algo que tem sido a nossa experiência. Deus converte e traz as pessoas mais improváveis na expansão do seu reino. A pessoa que eu mais temia naquela primeira aldeia, onde não havia nenhum crente no Senhor Jesus, era o feiticeiro da aldeia, um homem chamado Mebá.
ele era um adorador de um espírito chamado Brumadi, e eles criam que esse espírito era o espírito de morte, que podia matar alguém. E Mebá era o feiticeiro que conseguia manipular esse espírito. Então eu pregava o evangelho a todos, mas sempre com medo do Mebá. O Mebá se aproximava, eu pregava, mas estava de olho nele, o que estava acontecendo. Ele era um opositor, falava contra a nossa presença. Algumas pessoas diziam: tenha cuidado com o Mebá, porque ele pode também envenenar a sua comida. Então, quando eu comia alguma coisa perto dele ou da sua família, eu tinha também certo cuidado. Tamanha foi a minha surpresa que o primeiro convertido foi o Mebá. E ele se converteu sozinho, curioso. Ele ouviu o evangelho da nossa parte, mas eu estava tomando banho. Nós moramos durante o primeiro ano, nós não tínhamos casa própria, nós moramos com a família de 22 africanos, então tinha apenas uma palhoça para guardar as coisas, e todos dormiam num terreiro, né, no espaço assim, talvez metade desse templo. Então ali dormiam todas as 22 pessoas, com as cabras, os porcos, os cachorros, né, tudo ali junto. Então o primeiro ano nosso foi de imersão, foi bom para aprender a língua, a cultura, e ali nós convivemos com eles. E eu estava ali com essa família africana tomando banho, na verdade, no canto, e as pessoas começaram a falar: o Mebá, ele enlouqueceu, perdeu assim o juízo. E eu segui então aquela pequena multidão que corria para onde o Mebá estaria, e eu fiquei ali, cheguei sem saber o que estava acontecendo, e eu vi aquele homem embaixo de uma árvore pulando, era o Mebá, e ele gritava na língua dele, no concomba, no limopeu, ele gritava a seguinte expressão: concona unhum, tocó. Agora eu entendi tudo mesmo. E as pessoas falaram: ele enlouqueceu. Outras pessoas falaram: foi o espírito Brumadi que tomou conta dele, está possesso. E eu com medo das duas coisas, né? Se estava louco, se estava possesso, eu estava do lado de fora daquela pequena multidão. E ali alguém, pelas tantas, resolveu perguntar. Ele gritava: agora eu sei, agora eu entendi completamente. Alguém perguntou: entendeu o que, Mebá? Aí ele parou de pular, olhou para as pessoas ao redor e disse: agora eu entendi que Deus é todo poderoso, que Jesus morreu em amor por nós, e eu sou salvo no sangue de Jesus. E o Mebá se converteu e trouxe com ele a sua família. Era uma esposa e 11 filhos. Aí começou a igreja. A vantagem de você plantar igreja em lugares com famílias grandes é que uma família se converte, já tem uma igreja, não é isso? E começou ali a igreja. Hoje, graças a Deus, são 48 igrejas plantadas, com mais ou menos entre 6 a 7 mil convertidos. E quem olha de fora, porque eu e a Rossana fomos os únicos missionários de fora daquela região, pensa: Ronaldo e Rossana foram os plantadores das 48 igrejas. Mas na verdade não, nós plantamos apenas a primeira, que foi essa igreja onde Mebá e depois outras pessoas, que é a igreja central. Essa igreja central se multiplicou em várias, e dessas 48 igrejas, quando nós saímos de Gana em 2002, eram apenas 33. Quer dizer, tem 15 igrejas que nós nem conhecemos pessoalmente. Então, a nossa experiência de plantação de igrejas foi na compreensão de que Deus salva e usa as pessoas mais improváveis, e a melhor estratégia é plantar igrejas multiplicadoras. Não um missionário plantar 40 igrejas, mas um missionário plantar uma igreja que vai se multiplicar em 40 pela graça de Deus. Tá bem, irmãos? Eu gostaria de lançar um alicerce bíblico para podermos pensar nessa tarde sobre o assunto. Abra comigo a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Estão me ouvindo bem aí em cima? E agora? Muito bem, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Entendam comigo o contexto em primeiro lugar. Paulo, em Atos capítulo 17, Paulo e seus companheiros, eles estavam evangelizando em uma cidade chamada Tessalônica. E segundo Atos capítulo 17, Paulo e seus amigos passaram em Tessalônica apenas 3 semanas.
e depois de 3 semanas nasceu uma igreja em Tessalônica. Michael Green, que é o maior estudioso da evangelização na igreja primitiva e autor de um livro com esse título, Evangelização na Igreja Primitiva, Michael Green, ele diz que a igreja em Tessalônica foi a igreja que nasceu mais rapidamente em todo o Novo Testamento, 3 semanas. Seria mais ou menos assim, se essa igreja aqui tivesse aí uma missionária ou um missionário e fizesse um culto um domingo à noite de envio e orasse pelo missionário, e esse missionário vai para um local totalmente não evangelizado, e 3 semanas depois o missionário liga para o pastor, no celular do pastor, e diz o seguinte: olha, já cheguei, já preguei o evangelho, o povo se converteu, já treinei o líder, a igreja já está plantada, eu posso ir embora. Então, para vocês terem ideia de que o que aconteceu em Tessalônica, mesmo para o ministério paulino, não foi algo natural. Paulo passou 3 anos em Éfeso, Paulo passou tempos bem mais prolongados em diversos outros lugares, mas essa igreja nasceu rapidamente, em 3 semanas, e Paulo escreveu essa carta, primeira carta aos Tessalonicenses, com 5 objetivos. O primeiro objetivo, eu só vou falar do primeiro, o primeiro objetivo era explicar aos Tessalonicenses o que aconteceu entre eles, porque eles estavam surpresos. Como que alguém passa 3 semanas, digamos assim, entre nós, prega o evangelho, a gente se converte e nasce uma igreja? Eles estavam surpresos. Em segundo lugar, eles estavam impressionados com Paulo. Talvez alguns falassem assim: é porque Paulo é um super missionário, um super teólogo, passou entre nós, plantou a igreja. Se fosse Pedro, eu acho que não iria funcionar, mas foi Paulo. Então eles estavam tão impressionados com Paulo, que Paulo escreve essa carta também para explicar o que de fato aconteceu em Tessalônica. E Paulo resume no versículo 5, para mim, este é o versículo em que Paulo resume os principais elementos na plantação de uma igreja. Capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo está dizendo, em outras palavras, querem saber como vocês se converteram e como a igreja nasceu? Foi o seguinte: o que chegou entre vocês para fazer a igreja nascer não foi o apóstolo, foi o evangelho. Paulo começa nesse versículo a explicar para os crentes de Tessalônica que aquilo que fez algo acontecer entre eles foi o evangelho do Senhor Jesus. Ele diz: porque o nosso evangelho chegou até vós, não chegou tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E eu queria aqui gastar talvez uns 10 minutos ou 15 para entendermos bem esse versículo, e depois eu gostaria de lançar 6 passos bíblicos fundamentais para se plantar uma igreja. Mas vamos entender esse versículo em primeiro lugar. Paulo está dizendo: o que chegou e fez a igreja nascer não foi o apóstolo, não foi o teólogo, não foi o Paulo, mas foi o evangelho. Meus irmãos, me acompanhem. Eu creio que a maior barreira para a evangelização é a má compreensão que nós temos do que é o evangelho. Eu creio que, devido à teologia liberal, especialmente norte-americana, na década de 30, 40 e 50, influenciou o mundo evangélico global, de maneira que nós passamos a pensar que o evangelho é a igreja. Quando alguém diz que o evangelho está entrando na Índia, o que é que nós pensamos? É que a igreja está entrando na Índia. Quando alguém diz que o evangelho está sendo perseguido na China, o que nós pensamos? Que os missionários, pastores, a igreja está sendo perseguida na China. Porque por esse reducionismo teológico, por essa humanização da teologia, especialmente pela influência liberal da década de 30 até a década de 50, passou-se a pensar que evangelho e igreja são a mesma coisa.
E esta talvez seja a maior barreira para a evangelização, porque, reflitam comigo, se eu penso que evangelho e igreja são a mesma coisa, ao evangelizar, eu vou falar sobre o quê? Sobre a igreja. E é por isso que nós falamos tanto sobre a igreja. As nossas denominações, logomarcas, os nossos pregadores, os nossos presidentes, os nossos teólogos e assim por diante. Agora, não saiam daqui me compreendendo mal. Não há nenhum pecado em falar sobre a denominação, pregadores, pastores e teólogos. Mas isso não é evangelização. Evangelização é falar sobre o evangelho. E o evangelho não é a igreja, o evangelho é outra coisa. Querem ver comigo o que é o evangelho? Romanos capítulo 1, rapidamente. Romanos capítulo 1. Paulo explica aos romanos exatamente o que é o evangelho, porque essa igreja em Roma era uma igreja muito conhecida e até admirada, e talvez até um pouco orgulhosa de quem ela era. E Paulo começa agora a explicar que a igreja não é o evangelho era outra coisa. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Evangelho o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, quem, irmãos? Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo está explicando aqui a Roma, a igreja em Roma, que o Evangelho não é o apóstolo, o Evangelho é Jesus. O Evangelho é Jesus. Portanto, conhecer o Evangelho é conhecer Jesus. Viver o Evangelho é viver Jesus. E proclamar o Evangelho é proclamar quem? Jesus. Um dos graves erros da igreja evangélica mundial é que a igreja, ao evangelizar, não fala sobre Jesus. Fala sobre a igreja, programa da igreja, jeito da igreja, doutrina da igreja, pensamento da igreja, pastor da igreja, missionário da igreja, templo da igreja, horário do culto da igreja, mas não fala sobre Jesus. A evangelização é a proclamação de quem é Jesus e o que ele fez por nós. Eu me lembro que preguei numa igreja norte-americana, alguns anos atrás. Era uma igreja grande, missionária, uma boa igreja. A igreja com alguns milhares de membros, algumas dezenas de missionários enviados por várias partes do mundo. E eu me lembro que depois de pregar no final de semana, na segunda-feira pela manhã, o pastor da igreja, aquele pastor principal da igreja, ele disse: Ronaldo, eu quero te levar até o aeroporto. Eu falei: que bom. Aí vamos conversando um pouco. E a caminho do aeroporto, ele me fez essa pergunta: o que você achou da nossa igreja? Eu disse: uma ótima igreja, gente crente, uma igreja hospitaleira, uma igreja missionária, que bom. E ele disse: Ronaldo, você viu alguma coisa na igreja que a gente assim deveria mudar? Primeiro eu achei que o pastor foi bastante humilde, não é? Um pastor de uma mega igreja perguntando para uma pessoa que passou o final de semana se viu alguma coisa a mudar. E com aquele jeito brasileiro que não é muito direto nas coisas, eu falei: olha, a igreja é muito boa, graças a Deus, bem bíblica. Ele disse: não, isso eu sei, é a minha igreja, eu sei que ela é uma igreja boa, mas eu quero perguntar a você: você viu alguma coisa assim que não se encaixa bem? E eu tinha visto uma coisa, mas eu fiquei com vergonha de falar constrangido. E ele me apertou tanto que eu falei: pastor, eu vi algo na igreja que me chamou a atenção, eu acho que não foi tão positivo. Ele disse: o que foi? Ele estava dirigindo. Eu disse: o boletim da igreja. Ele quase deu um ataque cardíaco. Ele parou o carro e disse: o boletim da igreja é a coisa que eu mais prezo na igreja, é o boletim. Eu vou chamar a atenção da comissão. O que foi? Um erro ortográfico de novo. Eu falei: não, está muito bem escrito. Eu já sei, erraram a sequência de culto, mas esse pessoal não tem, vou demitir. Eu falei: não, pastor, não é nada disso. Aí eu peguei o boletim. Meus irmãos, o boletim da igreja dele, eu só tinha visto, só vi até hoje naquela igreja. Era um boletim desse tamanho, feito em 4 cores, eram 12 folhas, 24 páginas, era um livreto.
em 4 cores, papel couché, papel especial, e na frente do boletim havia a foto do pastor e a foto do templo da igreja, tridimensional. Se você colocasse em qualquer posição, o pastor olhava para você. Um negócio assim, diferente. Eu achei tão diferente que eu peguei, me colocaram em um hotel, eu falei, rapaz, tão bonito, eu comecei a ler o boletim. E algo me chamou a atenção no boletim, e eu reli o boletim para ter certeza, mas guardei meu coração. Mas o pastor me apertou tanto, disse, Ronaldo, o que foi que você viu naquele boletim? Eu disse, pastor, aqui o boletim da sua igreja, lindíssimo, bem preparado, devem ter gastado uma fortuna para fazer aquele boletim. Fala sobre a igreja, a história da igreja, os fundadores da igreja, os pastores da igreja, os missionários da igreja, tudo da igreja. Mas o boletim não cita uma única vez o nome do dono da igreja, que é o Senhor Jesus. Uma única vez. Mas eu disse, pastor, essa crítica não é uma crítica à igreja norte-americana. Essa crítica pode ser bem aplicada à igreja brasileira. Meus irmãos, este é um grave erro que nós cometemos. Nós queremos plantar igrejas falando sobre igreja. Ninguém planta igreja falando sobre igreja. Planta-se igreja falando sobre Jesus Cristo. Quem é Jesus? O que Ele fez por nós? Pessoas podem nem conhecer a igreja. Há pessoas que jamais entrariam em uma igreja, mas pessoas que têm sede do Evangelho do Senhor Jesus. Há pessoas, certamente, talvez não aqui na colônia, mas certamente em Curitiba, que jamais entrariam em uma igreja evangélica, passariam em frente, mas jamais entrariam. Mas em sua casa, em um momento talvez de aperto, problemas de saúde, é o filho que está com um problema sério na sua vida, eles aceitariam um crente falar sobre o Senhor Jesus. Então Paulo está explicando na igreja em Tessalônica como a igreja nasce. Ele está dizendo, meus irmãos, em primeiro lugar, o que tem que chegar para a igreja nascer é o Evangelho. E o Evangelho quem é, irmãos? Mas foi fraco depois daquele almoço delicioso. Quem é o Evangelho, irmãos? Jesus. É Jesus Cristo. Então o negócio nosso é Jesus. Quer plantar a igreja? Fale sobre Jesus. Há 3 coisas a ser feita em relação a Jesus na palavra de Deus. Em primeiro, conhecer Jesus. E só se conhece Jesus na Bíblia. É a Bíblia quem nos explica quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Em segundo lugar, viver Jesus, de tal maneira que as pessoas vejam Cristo em nós. Em terceiro lugar, proclamar Jesus. E você pode proclamar Jesus falando quem Ele é, o que Ele fez por nós e o que Ele está fazendo pelas nossas vidas hoje. É conhecer Jesus, viver Jesus, proclamar Jesus. Mas vamos ao texto. Paulo diz, porque o nosso evangelho chegou até vós, mas não chegou tão somente em palavra. A expressão grega aqui para a palavra é logia, e logia significa, nesse contexto, capacidade comunicacional. Eu acho que Paulo tinha facilidade para falar. Sabe aqueles pregadores? Eu me lembro do Dr. Russell Shedd, por exemplo, vocês conhecem o Shedd aqui? Aqueles pregadores que pregam sobre aquele versículo que você já leu 100 vezes, mas quando ele prega parece que você entende. Dr. Shedd é assim, não é isso? Eu creio que Paulo era assim. Ele tinha essa capacidade de comunicar coisas profundas de maneira compreensível. Então ele tinha essa logia, essa comunicação, mas ele diz de maneira clara, e ele está fazendo a crítica a ele próprio, dizendo, o que fez a igreja nascer foi a chegada do Evangelho, mas o Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, em argumentação humana, em capacidade humana de convencimento. Paulo está dizendo que o Evangelho chegou também em palavra, ou seja, nós precisamos falar. Nós precisamos aprender a língua, aprender a cultura, falar do Evangelho do Senhor Jesus, de maneira que se compreenda, mas não é a capacidade de falar que transforma o coração do homem. Concordam com isso, irmãos? Não é a capacidade, o pastor da igreja pode pregar de uma maneira mais bela, linda, estudada, profunda, mas se Deus não agir, nada acontece. Por outro lado, pode-se pregar da maneira mais simples. Se Deus agir, qualquer coisa pode acontecer. Então Paulo está dizendo, o que chegou e fez a igreja nascer foi o Evangelho. Este Evangelho chegou em palavra humana, mas não prioritariamente em palavra humana.
ele chegou prioritariamente em 3 elementos. Ele diz aqui: em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Rapidamente eu gostaria de mencionar esses 3 elementos. Em poder, a expressão que Paulo usa aqui é dinamis, que é o poder de Deus. John Knox, ele definia poder da seguinte forma: ele dizia que poder é a manifestação de um Deus sempre presente. Ou seja, Deus sempre está presente, mas às vezes Deus se manifesta de maneira diferente. Isso é o poder, é a manifestação de um Deus sempre presente. Portanto, a nossa função é pregar o Evangelho. A função de Deus é se manifestar e converter o coração daquelas pessoas. Eu tive uma experiência que me chamou a atenção. Eu morava ainda na África e fui participar de uma consulta missiológica na Inglaterra, apenas para alguns missionários, missiólogos, para pouca gente. E alguns pastores ingleses ali de Londres resolveram também participar durante a noite. E na noite que eu iria falar, o meu tema era evangelização e plantação de igrejas entre grupos resistentes animistas no oeste africano. Era uma coisa bem específica. Na noite que eu iria falar, entrou um pastor londrino, um pastor inglês, e entrou com seu filho, menino assim de mais ou menos 10 anos de idade. E me chamaram a atenção porque eu estava começando a falar. Eles entraram e eles se sentaram no primeiro banco à esquerda. E aquele menino, ele trazia uma Bíblia, um caderno e uma caneta. Ele olhou para mim, abriu a Bíblia, abriu o caderno, pegou a caneta e ficou assim pronto para escrever alguma coisa. Eu pensei, esse menino veio aí pronto para aprender alguma coisa. E eu expus então o meu tema. Depois que eu terminei, aquele pastor disse: olha, o meu filho quer conversar com você. Eu disse: claro, vamos conversar. Sentei-me e aquele menino disse: olha, pastor Ronaldo, eu vim aqui porque o meu pai disse que o missionário iria nos falar sobre como devemos evangelizar. Mas eu ouvi o senhor falar 1h30 e não entendi nada. E ele pegou o caderninho dele, mostrou assim, aquela folha em branco, né? E falou: olha só, como é que eu estou triste, não escrevi nada, não entendi nada. Eu falei: mas é que a conversa aqui é para gente adulta. Mas vai lá, o que você quer saber? Ele disse: olha, eu estudo na minha escola, eu quero pregar o evangelho para os meus colegas, eu quero saber isso, como que eu posso evangelizar? E eu perguntei ao menino: você é crente? Primeira coisa, saber se você é crente. Ele disse: sou crente. Quando eu tinha 6 anos de idade, a minha mãe falou sobre Jesus na escola dominical e eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. O menino é crente mesmo ali, determinado. Eu falei: muito bem, então se você é crente é fácil, basta você falar aos seus amiguinhos quem você era, o que Jesus fez por você e quem é você agora. Aí ele falou: eu gostei desse negócio, deixa eu escrever. Quem eu era, o que Jesus fez por mim, quem eu sou agora. Ele olhou para mim e disse: então quer dizer que com isso aqui eu evangelizo? Eu falei: com isso aí você evangeliza. Ele falou: por que o senhor ficou aí enrolando durante 1h30 falando assim? Eu falei: é que adulto é assim, complica as coisas, são simples, mas isso aí é suficiente. Aí ele falou: joia, então tá bem. E eu voltei para a África. 6 meses depois, recebo um e-mail daquele pai, daquele menino, dizendo: Ronaldo, meu filho é um missionário. Ele pregou o evangelho, 6 meninos já se entregaram ao Senhor Jesus pela vida do meu filho, e agora estão vindo os meninos, estão vindo os pais e estão vindo os avós para a igreja. Meus irmãos, parece-me que nós complicamos as coisas de fato. Plantação de igreja é a gente conhecer Jesus, viver Jesus, falar de Jesus para as pessoas ao redor. Se Deus derramar graça, as pessoas se convertem, a gente junta aqueles crentes e nasceu uma igreja. Agora nós que complicamos as coisas de maneira que elas realmente caminham muito mais a partir das barreiras humanas do que da bondade de Deus. Bem, Paulo diz que faz a igreja nascer é o evangelho, e o evangelho, quem é o evangelho, irmãos? Jesus. É Jesus. O evangelho chega em palavra humana, mas o mais principal, o mais importante, não é a palavra humana, é o poder de Deus, é a ação do Espírito Santo e é a plena convicção. Eu falei sobre poder, que é dinamis, que é a manifestação de um Deus sempre presente. Paulo fala sobre o Espírito Santo. Eu não conheço o suficiente
das igrejas menonitas para fazer essa afirmação, mas eu venho de uma igreja histórica presbiteriana, e lá se fala pouco sobre o Espírito Santo. E eu tenho esse sentimento de que muitas vezes nós falamos tanto sobre outras coisas e menos sobre o Espírito Santo, quando a palavra de Deus é claríssima. Quem converte o coração é o Espírito Santo. Nós podemos falar, explicar, convencer, ilustrar, fazer peça, panfleto, chamar os pregadores melhores que se tem na denominação, colocar o pessoal fazendo apresentação teatral. Se o Espírito Santo não agir, ninguém se converte. Concorda com isso, irmãos? Sim. Ninguém se converte. Franz Schaeffer, eu gosto muito dos escritos de Schaeffer. Em um dos seus livros ele diz o seguinte, veja se vocês concordam com Schaeffer. Eu concordo com ele. Ele diz: nós podemos convencer uma pessoa que ela é pecadora, no sentido de moralmente imperfeita. Se uma pessoa é moralmente imperfeita, no nosso linguajar bíblico e teológico, ela é pecadora, não é isso? Então Schaeffer diz: nós podemos convencer uma pessoa que ela é pecadora, mas só o Espírito Santo consegue convencê-la de duas coisas: de que ela está perdida e que ela precisa de Deus. Isso a igreja não consegue fazer. Convencer a pessoa, eu posso sentar aqui em São Paulo, em qualquer outra cidade, com um motorista de táxi, e em 15 minutos eu convenço aquele motorista de táxi que ele não é perfeito como ser humano, quer dizer, ele é pecador, mas só o Espírito Santo consegue convencê-lo de que ele está perdido e que ele precisa de Deus. Então Paulo está dizendo, meus irmãos, em outras palavras, o seguinte: a nossa função é pregar o Evangelho. Quem faz pessoas se converterem e igrejas nascerem é o próprio Deus, com o seu poder e na ação do Espírito Santo. É Deus quem faz isso acontecer. Agora, ele traz, apenas para encerrarmos essa reflexão, eu gostaria de trazer aqueles 6 pontos práticos de plantação de igreja. Ele traz aqui um último elemento, que é o elemento humano, que é plena convicção. Ele diz: o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Plena convicção é uma certeza humana. A palavra grega para plena convicção é pleroforia. Essa palavra existe na Grécia até hoje. Na Grécia, no grego moderno, se fala sobre pleroforia. Pleroforia, plena convicção, é a certeza que uma pessoa tem que está no lugar certo, na hora certa, fazendo a vontade de Deus. É uma convicção, e é Deus quem coloca em nosso coração, mas é uma convicção humana, que eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo o que Deus quer. Agora me acompanhe para a gente fechar esse momento de reflexão desse versículo. Olhe bem para mim. Se o que faz uma igreja nascer é o Evangelho, e o Evangelho é Jesus, não somos nós. E este Evangelho só transforma vidas quando chega no poder, e esse poder é de Deus, na ação do Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus. A única coisa que nos resta é justamente a plena convicção. Ou seja, o que eu preciso ter segurança no final do dia é isso, de que eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo o que Deus quer que eu faça. É isso que nós precisamos, meus irmãos, ter essa convicção pessoal a cada dia da nossa vida. Amém, queridos? Amém, irmãos? Amém. 6 passos para se plantar igrejas. Estou aqui refletindo no ministério paulino. Eu não vou dar detalhes, aliás, muitos detalhes aos irmãos, e nem fazer, quando nós damos um treinamento, um curso sobre isso, nós fazemos comparações bíblicas de cada ponto, etc. Mas vou aqui dar um panorama geral que é suficiente para o que se propõe. Passos para a plantação de igrejas. Em primeiro lugar, eu gostaria de explicar o seguinte: evangelização e plantação de igrejas são coisas diferentes. Lá no exterior, muitas vezes se diz, aliás, aqui no Brasil, muitas vezes se diz: os missionários brasileiros são bons plantadores de igrejas. Já ouviram isso?
a missionário brasileiro, ele é um bom plantador de igreja, mas no exterior, o que se percebe é diferente. O missionário brasileiro, ele é um bom evangelista, é diferente. Ele não é um bom plantador de igreja, porque evangelizar é um ato. Você pode evangelizar uma pessoa em um ano, mas você pode fazê-lo em 15 minutos, concorda comigo? É falar de Jesus, quem é Jesus, o que ele fez por nós. Evangelizar é um ato, plantar igrejas é um processo. Plantar igrejas envolve evangelizar, mas envolve também outras coisas. E é por isso que muitas vezes nós não somos efetivos e eficazes na plantação de igrejas, porque nós somente investimos na evangelização e muitas vezes em impacto evangelístico. Não sei se vocês estão a par de um artigo que Billy Graham ele escreveu recentemente. A Billy Graham já está com mais de 90 anos de idade, não é isso? Mais de 90 anos. Escreveu recentemente, está para publicar em português, eu acho que já saiu em inglês, o seu último livro. E nesse artigo ele diz o seguinte: a minha maior tristeza nas cruzadas evangelísticas é que não havia quem pudesse acompanhar as pessoas que se entregaram ao Senhor Jesus. Impacto evangelístico acontecia, centenas vinham à frente dizendo: eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus, mas não havia acompanhamento. E Billy Graham, em seu artigo, ele diz: sabe qual foi o segmento religioso americano que mais se aproveitou das suas campanhas, suas cruzadas, cruzadas evangelísticas para angariar fiéis? Os mormons. Os mormons estavam prontos do lado de fora, e eles viam as pessoas que vinham à frente, e como não havia igrejas evangélicas para se aproximar das pessoas que se entregavam a Cristo, lá fora os mormons estavam já à espera. Billy Graham fala sobre algo que é muito importante, meus irmãos. O impacto evangelístico tem o seu lugar, mas ele não é autossuficiente, é necessário algo mais. Primeiro passo para se plantar uma igreja: relacionamento. Vamos lá, primeiro passo qual é, irmãos? Relacionamento. Quase ninguém consegue evangelizar sem primeiro se relacionar. Talvez, em algumas circunstâncias, eu possa me aproximar e mesmo sem certa confiança, falar de Jesus, mas sai da igreja de falar de Jesus para alguém com o qual eu não tenha um relacionamento é muito superficial. Quando alguém te aborda na rua com um panfleto para te falar sobre um certo produto, geralmente a gente nem dá muita atenção, concorda comigo? Porém, se um amigo chegado da sua casa, uma pessoa de confiança, chega e diz: olha, eu encontrei algo fantástico que eu quero comunicar a você, os nossos ouvidos estão agora abertos. Então, o primeiro passo para a plantação de igrejas é relacionamento. Talvez o maior ou um dos maiores missiólogos na área de plantação de igrejas seja Hazelgrave. E Hazelgrave, ele analisou 100 igrejas plantadas na Ásia e fez um estudo acadêmico sobre a plantação dessas igrejas, e ele disse o seguinte: igrejas são plantadas onde os crentes são simpáticos e constroem bons relacionamentos. Impressionante, não é isso? Crente antipático não planta igreja. É sério, gente. Crente antipático não planta igreja. Aquele crente que está na sua casa, que até para entrar na casa dele é complicado, as portas não estão abertas. Aliás, não apenas crentes antipáticos, igrejas antipáticas. Eu fui a uma igreja em São Paulo, sem mencionar a denominação, mas poderia muito bem ser a minha também, em que eu falei naquele final de semana sobre esse mesmo assunto, plantação de igrejas. E um dos membros da igreja disse: Ronaldo, como é que a gente pode configurar a nossa igreja para ser uma igreja mais simpática? Primeira coisa que eu falei: bem, tira os diáconos da porta da igreja. Pelo seguinte, naquele bairro, não estou falando de outras igrejas, mas naquele bairro, para você entrar na igreja, a igreja era um paredão que você nem via o que tinha do outro lado da parede. Tinha naquela parede tinha um portão de ferro, era um portão de ferro preto, e do lado direito e do lado esquerdo, 2 diáconos com paletó e gravata. Meus irmãos já estavam medo
Se você não fosse crente, e os presbiterianos diriam o seguinte: se você não fosse predestinado, você não entraria naquele lugar, gente. 2 diáconos, paletó e gravata, portão de ferro preto, muro assim, sem você saber o que tem lá. Já pensou? Aí você entra no portão, aí você tem que subir 2 rampas. Depois das rampas tem uma outra porta de madeira, mais 2 diáconos, paletó e gravata. Você passa pela porta, tem um corredorzinho, depois tem uma portinha e você entra no templo. Meus irmãos, difícil demais, é antipático demais. Agora o mundo, com as boates, estão com as portas abertas, as portas abertas. Eu até brinquei um dia, lá em casa eu disse: olha, eu fui numa boate ontem à noite. Me falou: que negócio é esse? Eu falei: não, eu estava em Recife, eu estava indo para o seminário para dar uma aula à noite, estava andando na calçada, e as pessoas ali, para lá e para cá, andando para lá e para cá, e quando começaram a vir em minha direção, eu dei 2 passos para a direita, para me desviar de quem vinha. Quando eu olhei, era uma boate, no meio da rua, as portas escancaradas, abertas. As igrejas geralmente são escondidas, fechadas, que para se aproximar a pessoa tem que ter muita vontade de conhecer o Evangelho, senão não se aproxima. Primeira coisa para se plantar igrejas: construir bons relacionamentos. Plantadores de igrejas precisam se relacionar bem, é chegar na comunidade. Atos capítulo 2, a igreja em Atos contava com a simpatia de todo o povo. O negócio é chegar bem. Eu louvo a Deus pela iniciativa menonita. Os irmãos, eu já conheci isso já de outras épocas, quando passei em Curitiba, o trabalho que é feito com as crianças. Eu fico imaginando quantas centenas de famílias são impactadas por meio desse trabalho. Talvez esse trabalho seja o trabalho de maior impacto que a igreja tenha, porque é um trabalho simpático, é um trabalho relacional, é um trabalho olhos nos olhos, e é com olhos nos olhos que igrejas são plantadas. Em primeiro lugar, relacionamento. Eu desconfio muito de missionários plantadores de igreja que ficam trancados em suas casas. Igrejas não são plantadas em templos, igrejas não são plantadas em gabinetes pastorais, nem em seminários. Igrejas são plantadas nas ruas. É ali que igrejas são plantadas. Para nós plantarmos igreja, em primeiro lugar, nós precisamos sair, irmãos, porque o número de pessoas que entram em um templo como este é pequeno, mas a capacidade que nós temos de entrar nas casas das pessoas é enorme. Estou falando algo muito fora do contexto aqui? Eu não tenho conhecimento, talvez, do lugar onde os irmãos trabalham e moram, mas o número de pessoas descrentes que entram em igreja como esta é um número pequeno, potencialmente, mas a capacidade que nós temos de entrar em suas casas é muito maior. Por exemplo, começa em sua casa um momento em que você vai convidar vizinhos. Gente, todo mundo gosta de uma boa comida. Faça aquele bolo gostoso, aquela linguiça que ninguém sabe fazer. Ontem à noite, o que foi que nós comemos lá? Aquela costelinha, né? Eu cheguei, ele falou assim: você quer uma costelinha? Eu falei: não, estou satisfeito. Aí ele cortou uma costelinha assim, colocou para esquentar, e eu fiquei com o olho grande. Olha, agora eu quero comer, mas estou com vergonha de falar. Aí ele viu, cortou da costelinha. Irmãos, todo mundo gosta de uma boa comida, um aniversário, chame os vizinhos. Não comemore aniversário só com a sua família e só com os seus amigos. Comemore com os desconhecidos e com aqueles que não conhecem a Jesus. Há pessoas, por exemplo, em Curitiba, que moram em um prédio, naquele andar, com 4 apartamentos, e mora ali há 5 anos, nem conhece o nome do vizinho. Nós somos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo. Igrejas são plantadas fora dos templos, igrejas são plantadas nas ruas. Primeiro passo para se plantar igrejas: relacionamento. Vamos lá? Primeiro passo: relacionamento. Segundo passo: evangelização. Aliás, vocês olharem em Atos capítulo 17, vão notar que Paulo, diz o texto, que ele ia às sinagogas aos sábados, ia ao mercado da cidade durante a semana.
Para mim isso é impressionante. Todo sábado, eram somente 3, ele passou só 3 semanas. Todo sábado ia nas sinagogas, e todo dia da semana ia no mercado. Paulo, apesar de ter passado pouco tempo, Paulo ele produziu o que nós podemos chamar de evangelização abundante. Se o primeiro passo para se plantar uma igreja é o relacionamento, o segundo passo é a evangelização. Vamos lá, segundo passo? Então vamos retroceder. Primeiro passo, relacionamento. Segundo passo, evangelização. Agora essa evangelização ela deve ser abundante. Meus irmãos, o que é evangelização abundante? Bem, nós não sabemos quem vai se converter. Quem vai se converter talvez seja a pessoa que você menos espera. Concorda comigo? Já tiveram essa experiência? Você prega para aquela pessoa que é amiga do Evangelho por 15 anos, ela nunca se converte. Mas você prega uma vez para aquela pessoa que ela é uma oposição ao Evangelho, ela entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Nós não sabemos, temos que lançar a semente em todo lugar. A terra é boa, ela vai produzir, mas nós não sabemos que terra é boa, só Deus conhece o coração. Então temos que evangelizar abundantemente. Eu não gosto de citar estatísticas. Quando falo sobre conversão, parece que nós humanizamos muito o processo, mas vou apenas aqui para seguir esse pensamento, citar isso para os irmãos. Nos solos mais férteis no mundo, ou seja, onde o Evangelho está crescendo assim de maneira inesperada, no centro e no sul da Índia, no centro e no sul, sudeste da China, algumas partes do Brasil, algumas partes da Indonésia, norte da Nigéria, o centro da África do Sul e assim por diante. Lugares onde o povo está se convertendo de maneira rápida, os solos mais férteis. A média é que no máximo 5% das pessoas evangelizadas entreguem a sua vida ao Senhor Jesus. Então eu estou apenas dando uma estatística geral, porque Deus pode fazer o que Ele quiser fazer. Se você prega para 100 pessoas e Deus der uma graça, 100 pessoas podem se converter, certo? Estão me entendendo? Mas é apenas um dado estatístico para a gente poder mensurar. Em lugares mais férteis, em média apenas 5% das pessoas se convertem, pessoas evangelizadas. Então, isso quer dizer que de cada 20 pessoas evangelizadas, apenas, no máximo, uma se converte ao Senhor Jesus. Então, muitas vezes a gente quer plantar uma igreja e evangeliza ao longo do ano inteiro 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas. Meus irmãos, se nós queremos ver uma igreja sendo plantada, nós precisamos evangelizar abundantemente. Evangelizar de maneira abundante, espalhar o Evangelho. Os concombas dois concombas vieram ao Brasil alguns anos atrás. Aquele colega de trabalho que eu mencionei, chamado Laboen, e um outro rapaz chamado Macandá. São colegas, são amigos, e eles vieram ao Brasil e passamos em algumas igrejas e foram até o seminário presbiteriano do Recife. E lá eles falaram sobre este assunto, plantação de igreja. E depois abriram para perguntas. Seminarista geralmente é curioso, né? Então logo levantaram as mãos, etc. E o seminarista disse o seguinte: Laboen, um deles chama-se Laboen. Laboen, eu quero perguntar para você: a igreja Concomba é uma grande igreja? Aí o Laboen logo interrompeu, dizendo o seguinte: sua pergunta já está errada. O rapaz falou assim: mas como assim? Ele disse: olha, qual o seu parâmetro, qual a sua ideia de falar que uma igreja é grande? O que você pensa sobre uma igreja grande? Ele disse: olha, uma igreja com muitos membros. O Laboen disse: um plantador de igreja nunca pensa no número de membros de uma igreja. Um plantador de igrejas pensa no número de pessoas evangelizadas. Aí o seminarista disse: então eu vou agora mudar a pergunta. Quantas pessoas foram evangelizadas entre os concombas? Aí o Laboen respondeu: olha só, nós temos mais ou menos, em toda a nossa tribo, nós temos mais ou menos 6.000 pessoas convertidas. No total, das 48 igrejas, 6.000 pessoas convertidas. Porém, a nossa tribo tem 300.000 pessoas, e nós já evangelizamos uma a uma, pessoalmente, 1/3.
Ou seja, 100 mil pessoas, mais ou menos, ouviram diretamente o Evangelho de Jesus. 100 mil pessoas ouviram. Quantas mil pessoas se converteram? 6 mil pessoas. Estão notando, irmãos? Para nós colhermos muitos frutos, nós precisamos lançar muitas sementes. Um plantador, fazendeiro, sabe muito disso, mas parece que quando nós espiritualizamos, nós perdemos essa percepção. Nós queremos lançar uma semente e colher 100 mil frutos. Nós precisamos lançar muitas sementes para nós colhermos também muitos frutos. Primeiro passo para a plantação de uma igreja. Primeiro passo, relacionamento. Segundo passo, evangelização. Terceiro passo, discipulado. E aí nós chegamos até onde Billy Graham ele se manifestou, discipulado. Que Billy Graham está dizendo é o seguinte: eu preguei muito, milhares se manifestaram entregando sua vida ao Senhor Jesus, mas não houve acompanhamento. É isso que Billy Graham diz. Nós precisamos aprender isso, irmãos, que o discipulado, ele é de todos os passos, talvez o principal. Discipulado é acompanhar uma pessoa para que ela possa amadurecer na sua fé no Senhor Jesus. Agora, tem muitas maneiras de se discipular. Você pode fazer um discipulado formal. Toda quarta-feira, 7h30, você está estudando assim. Você pode fazer um discipulado informal. Eu acho que os dois têm valor. Eu, geralmente, valorizo bastante o discipulado informal. Eu digo por quê. O crente novo, ele já ouve a palavra de Deus na igreja. Ele pode ler um livro, fazer um curso, fazer um seminário, e assim por diante. Mas a oportunidade que o crente novo tem de aprender a maturidade no Evangelho com outro crente, ela é uma oportunidade raríssima. E se aprende isso é no dia a dia, não é em uma sala de aula. Um conselho que eu dou a quem está plantando igrejas, o conselho é este: não faça nada sozinho. Não faça nada sozinho. Nós fizemos isso na África. Eu não fazia nada sozinho. Eu ia orar com alguém, eu chamava 2 ou 3 discípulos recém-convertidos para virem comigo orar. Eu ia aconselhar uma pessoa, se não fosse algo assim muito privativo, chamava 2 ou 3 para irem comigo aconselhar. Eu iria evangelizar em uma outra aldeia, chamava 5 ou 10 para irem evangelizar comigo. Não faça nada sozinho. O bom plantador de igreja, ou a igreja que quer plantar a igreja, ela investe em discipular. Tem uma igreja em Belo Horizonte que é uma igreja plantadora de igrejas. É a primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Não é uma igreja grande, mas é uma igreja que já plantou mais de 40 igrejas em Minas Gerais. E eu sempre achei assim diferente, porque a igreja não tem aquela dinâmica assim muito animada, etc. É uma igreja bem tradicional, mais quieta. E eu fui pregar nessa igreja no final de semana e eu conheci a técnica da igreja para plantar igrejas. O pastor da igreja, o pastor Ludigero, ele era o pastor dessa igreja naquela época. Ele disse: meus irmãos, essa igreja começou a ficar grande demais. O templo está cheio, não tem lugar para novas pessoas, está na hora de uma santa divisão. Então eu quero o seguinte: quero 40 voluntários para sair da igreja. 40. Eu pensei, ele está brincando. Ninguém convida crentes para sair da igreja. Ele diz 40 para sair da igreja. Agora eu quero gente que mora no bairro tal ou perto desse bairro. Mas o que ele tinha em mente, irmãos? Plantar uma nova igreja. 40 voluntários. Quem aqui que está achando difícil o estacionamento? Problema em grande cidade, estacionamento, né? Estacionamento, etc, etc. Eu quero 40 pessoas para sair da igreja. Agora, vamos misturar o pessoal aí. Eu quero também que saiam algumas pessoas que sejam bons evangelistas, mas quero que saia também gente com dinheiro, porque o trabalho lá vai precisar de dinheiro. 40. Meus irmãos, no final do culto, ele foi sério. Ele disse: quero que me procurem. E eu fiquei com ele. E ali talvez umas 50 pessoas procuraram o pastor Ludigero. Tinha talvez 300 pessoas na igreja. 350 pessoas na igreja. Não é uma igreja tão grande. Para uma capital, não é isso? É a primeira igreja central ali. Naquele culto tinha 300, 350.
40 ou 50 pessoas procuraram o pastor depois e falaram: olha, nós podemos então sair, podemos reunir em tal local. Ele disse: muito bem, junte aqui. Aí ele fez algo que eu achei assim inesperado e interessante. Ele disse: vamos aqui fazer uma oração. Já é a primeira reunião da nova igreja. Ele orou junto. Eu falei: rapaz, é assim que planta a igreja, em 5 minutos. Chama 40 crentes que querem sair. E tem gente que quer sair, né? Quer sair, então já chama e diz: é o seguinte, é para sair para trabalhar, não é para sair para fazer confusão, não. É sair para trabalhar em tal lugar, começar. E ele falou o seguinte: em uma semana vocês encontram um lugar para vocês se reunir. Pode ser a casa de uma pessoa, pode ser uma escola, pode ser qualquer lugar. E aí alguém falou: não, a minha casa é grande, tem um quintal, eu vou organizar ali 40, 50 pessoas. E o seguinte, a reunião é com vizinhos, cada um chama os vizinhos, ele leva de carro, e tem que ter lanche depois do culto, senão o pessoal não vai. Então começa esse negócio. Meus irmãos, em poucos meses, eles tinham 150 pessoas na nova igreja. Nós precisamos ser mais objetivos na multiplicação de igrejas. Mais objetivos, talvez, eu diria assim, mais simples. Eu estou sendo simplista, eu sei disso. Claro que pelo tempo, a gente também escolhe alguns exemplos mais simples, até para inspirar os irmãos, mas eu creio que plantação de igrejas deve ser algo simples mesmo. Eu creio que quanto mais a gente pensar, elaborar, etc., mais exigência tiver, mais difícil é plantar uma nova igreja. Plantar igreja é mandar, ou você manda um plantador de igreja, ou você manda um pedaço da igreja para plantar uma igreja. Você tem duas opções. Você pode mandar o plantador de igreja, ou você manda um pedaço da igreja para aquele lugar. Muito bem, primeiro passo para se plantar uma igreja: relacionamento. Segundo passo, evangelização. Terceiro passo, discipulado. Não faça nada sozinho. Deixa eu contar para vocês aqui a experiência de um homem que da nossa equipe missionária na Amazônia talvez seja o melhor plantador de igrejas. É um rapaz ribeirinho com a sua esposa indígena. O nome dele é Jaime e o nome dela é Cleide, Jaime e Cleidinha. São lá da nossa equipe Amanagé. Eles são novos, mas eles são ótimos plantadores de igreja. Ele não tinha ido nem à escola, segundo grau, etc., mas ele fez um curso de plantio de igrejas, plantação de igrejas conosco, e ele gostou dessa parte. Quando eu falei assim, discipulado, ele falou: não, deixa eu anotar aqui, como é que é esse negócio? Eu falei: ó, não faça nada sozinho, chame os recém-convertidos para fazer com você. Eu gostei, ele anotou, etc., e eles foram plantar uma igreja em um dos lugares mais difíceis, que era uma região chamada Santa Isabel do Rio Negro, um local com população indígena. Eles iriam plantar uma igreja multicultural, ou seja, com muitas etnias em uma só igreja. Depois de uns 5 meses, o Jaime me liga e diz: Ronaldo, é o seguinte, ore por nós, porque amanhã vamos fazer a primeira viagem missionária para a gente evangelizar as aldeias agora ao redor. Nós estamos trabalhando na cidadezinha indígena, mas agora vamos evangelizar as aldeias ao redor. E eu já estou levando comigo 4 indígenas, que é para aprenderem já a evangelizar desde o início. Eu falei: ah é, Jaime? Sim. Você não falou que discipulado é você pegar o pessoal desde o início para eles poderem já evangelizar? Eu falei: sim, é isso mesmo. Ah, mas Jaime, eu não sabia que havia indígenas que já se converteram aí com vocês. Aí o Jaime disse: ó, se converteram, não se converteram ainda, mas eu já estou levando, porque se eles se converterem já estão na obra missionária. Aí eu fiquei assim, meio mudo no telefone, e ele disse: por quê? Não pode? Quem vai falar que não pode, não é verdade? Não, Jaime, não sei, de certo que pode. Aí, meus irmãos, resultado, Jaime levou, obviamente, eles não foram evangelizar, eles foram acompanhar. Mas Jaime já levou, na primeira viagem missionária, 4 índios mais simpáticos ao evangelho, mesmo não convertidos. Resultado, meus irmãos, esses 4 índios hoje são os líderes da igreja, evangelistas, e são todos iguaizinhos do Jaime. Não sei o que acontece, até o tamanho, o jeito de falar, etc. Aí, impressionante. Discipulado dá certo. Relacionamento, evangelização, discipulado. 4º passo para se plantar uma igreja: ajuntamento. Ajuntamento é bíblico. E aí nós temos a teologia do culto, etc. Mas ajuntamento é para algo mais do que o culto.
Atos capítulo 2 diz que eles tinham tudo em comum e que eles tinham comunhão, a expressão koinonia, traduzida por comunhão. Comunhão não é estar junto em um culto. Comunhão é um relacionamento entre os membros. Parece-me que esse ajuntamento, ele é realmente um passo importantíssimo para o plantio ou a plantação de uma nova igreja. Ou seja, no momento que já tem alguns interessados no Evangelho aqui, alguns crentes ali, e alguns que estão aqui meio curiosos aqui, você não demora muito para juntar o povo. Eu acho que eu não conheço o contexto menonita do trabalho missionário, então eu falo com muita liberdade, mas nos lugares que eu conheço, trabalho de igrejas históricas especialmente, eles demoram demais para começar o ajuntamento. Começa a evangelizar, começa a falar, começa a visitar, etc, etc, e passam 6 meses, 1 ano, e 2 anos, e 3 anos. Meus irmãos, tem que ajuntar o povo assim que houver interesse pelo ajuntamento. Eu acho que o critério para o ajuntamento é este, é interesse para estarem juntos em um só lugar. Então ali você junta para ter comunhão, para conversar, para orar, você junta para ter o culto, pode ser na casa e assim por diante. Nós temos que desmistificar uma coisa aqui. Sei que os irmãos sabem disso, mas é um erro que todos nós cometemos. Quando nós damos um curso sobre plantação de igreja para missionários, transculturais, missionários, quando eu faço uma certa avaliação, lá pela 7ª ou 8ª pergunta, eu digo o seguinte: olha, se preparem agora, que eu quero que vocês desenhem uma coisa em 5 segundos. Essa é a dinâmica que eu faço. Em 5 segundos, se preparem, caneta e papel na mão. Eu vou falar o que vocês vão desenhar, se preparem, tem só 5 segundos. Desenhem agora em 5 segundos uma igreja. 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, pare. É coisa rápida, somente para rascunhar mesmo. De cada 10 missionários que desenham uma igreja, 9 desenham o que, irmãos? Tempo. Porque na nossa cosmovisão evangélica, igreja é construção. E quando nós pensamos em igreja, a gente pensa em construir. Quando Cristo pensa em igreja, Cristo pensa em gente, em pessoas. Então nós precisamos mudar isso. Construção, ela é boa, tem seu lugar. Nós estamos aqui tendo um final de semana abençoado, graças a Deus por esse templo. Mas se não houvesse templo e fosse na casa de um irmão, ou como na África, embaixo de uma boa árvore, é também igreja do Senhor Jesus. Pode ser na escola, pode ser no hotel, pode ser num lugar alugado, pode ser num templo, pode ser fora do templo, em um quintal, em uma casa. Igreja é gente convertida que ama e segue o Senhor Jesus. Igreja é ajuntamento dos crentes. Isso é igreja. Se nós fôssemos definir de maneira bem simplória o que é igreja, igreja é o ajuntamento dos crentes. Um crente sozinho não é igreja. O ajuntamento dos crentes é igreja. Igreja do Senhor Jesus. Quando nós pensamos sobre esse fato, que é justamente do ajuntamento, nós precisamos ser os mais práticos possível. Primeiro, plantar igreja requer visão. Quase nunca uma igreja nasce se não houver um visionário. O visionário é aquele que diz: olha, Deus está nos mostrando como igrejas menonitas que nós podemos plantar novas igrejas, e eu acho que podemos plantar uma igreja aqui, 2 ali, 5 aqui, 15 aqui. E além de plantar essas igrejas, nós podemos ainda enviar missionários para os indígenas, quilombolas, ciganos, os surdos e assim por diante. Plantação de igrejas requer visionários, porque é uma coisa nova que, deixa eu falar com vocês, plantar novas igrejas bagunça um pouco as igrejas existentes, não é isso? Bagunça um pouco a coisa. Me lembro que eu falei sobre esse assunto em uma igreja que tinha 120 membros, e um presbítero, é uma igreja presbiteriana, ele diz: Ronaldo, eu sou contra plantar igreja. Eu falei: muito bem, meu irmão, pode se expressar. Ele disse: sou contra. Eu disse: mas por que você é contra? Ele disse que esse negócio de crescer a igreja, multiplicar a igreja, plantar a igreja, esse negócio bagunça muito aqui, está tudo certinho. Olha só, a nossa igreja tem um templo para 120 pessoas, e quantos crentes nós temos? 120, tudo perfeito. Quem construiu essa igreja foi o meu bisavô. Se essa igreja cresce, tem que quebrar aquela parede. Quem construiu aquela parede foi o meu bisavô, não pode quebrar.
E se quiser plantar uma nova igreja, tem gente da nossa igreja que vai ter que sair, mas olha, cada banco tem o nome das famílias. Essa igreja antiga, aqui também tem? Não, não tem. Família Silva, Cardoso, tem um nome. Já pensou? Essas famílias saírem daqui, já estão aqui há 3 gerações. De fato, ele tem razão. Plantar igrejas bagunça, irmãos. Não pense que nós vamos plantar novas igrejas e tudo vai continuar certinho como está. Mesmo porque, se Deus derramar graça e muitos novos convertidos chegarem, novos convertidos também bagunçam. É verdade? Não é? O pessoal chega cheio de ideias, etc. Daqui a pouco vão querer colocar uma bateria na igreja. Eu me lembro que eu na minha adolescência, eu era baterista de uma banda, era chamado Conjunto, hoje é banda evangélica, né? Então, eu era baterista ali, mas eu me lembro muito bem, bateria ficava embaixo, não é? E foi necessário, igrejas presbiterianas têm conselhos, que se organizam, foi? Por isso que são desafinados. Exatamente. Aí ficava embaixo, e aí foi necessário eles se reunirem em 3 reuniões gerais do conselho da igreja, para permitir colocar a bateria ali em cima. Mas veja bem, tinha muitos jovens novos na igreja, então essa novidade parece que muda e cria certo desconforto, mas isso é prática, isso é comum em igrejas que crescem. Igrejas que crescem, elas são desafiadas pelo crescimento. Saibam disso. Igrejas que crescem são desafiadas pelo crescimento. Eu fui em uma igreja batista em São Paulo, uma igreja que fica no centro de São Paulo, e lá é um local que tem uma praça cheia de prostitutas, as moças prostitutas. E eu falei, meus irmãos, vocês já evangelizaram essas prostitutas? Eles falaram, não, Ronaldo, nós nunca evangelizamos. Eu falei, mas a igreja está aqui já há quantos anos? Há 40 anos. E essas meninas nessa praça, prostitutas, a igreja pode evangelizar, fica a 15 metros a praça. Aí a igreja se animou, vamos evangelizar, e eu sei que eles se animaram, no final da conferência, já tinha um grupo de evangelização. Aí eu chamei a liderança da igreja, falei, é o seguinte, agora tem que se pensar lá na frente, vai evangelizar, elas se convertem, elas vão para qual igreja? Essa igreja, não é isso? Daqui a pouco vocês têm ex-prostitutas que estão enchendo essa igreja. Como essa igreja vai reagir perante isso? Meus irmãos, multiplicação, crescimento e plantação de igreja dá trabalho. Então, antes de entrar nisso, a gente tem que fazer como a palavra de Deus nos diz, nós precisamos calcular o preço da torre, não é isso? O preço da torre. Agora, dá trabalho, mas é bênção. Nós vemos mais pessoas se curvando aos pés do Senhor Jesus. Essa igreja batista que eu me refiro a ela, hoje ela tem um trabalho muito bom com as prostitutas, e várias jovens da igreja, inclusive que cantam no coral, eram meninas perdidas que estavam como prostitutas naquela praça, mas hoje usam a sua vida para louvar o nome do Senhor Jesus. Então é coisa linda, mas é também trabalhosa. Muito bem, primeiro passo, relacionamento. Segundo, evangelização. Terceiro, discipulado. Quase na hora do café, vou apressar. Quarto passo, ajuntamento. Quinto passo, treinamento de líderes, porque o plantador de igreja não quer ficar naquela nova igreja a vida toda, não é isso? Quer plantar a igreja e você quer plantar outra igreja em outro lugar, tem que ter líderes locais. Agora, comece a treinar líderes locais desde o primeiro dia em que eles se convertem. É no discipulado que a gente treina líderes. Não espere amadurecer em 3, 4 anos. No discipulado já identifique quem tem aquela capacidade ou jeito de liderar. O que é liderar, meus irmãos? Liderar é influência. Liderar não é quem fala alto, bonito, quem é bastante extrovertido. Isso não é liderança. Isso é liderança do ponto de vista mais, digamos, secular. Do ponto de vista bíblico, liderar é influenciar pessoas a amarem mais a Jesus. Esses são os líderes. Podem ser as pessoas mais quietinhas, não é isso? Quietinhas. O pastor da igreja presbiteriana de Manaus, a igreja central em Manaus, é um senhor chamado José João. Ele é bem baixinho, de uma família ribeirinha. Ele fala baixinho, tem problema na garganta. Ele fala assim, a gente quase nem ouve. Mas o homem é um grande líder. É uma igreja com 5.000 membros, é a maior igreja presbiteriana no Brasil. 5.000 membros,
que tem 100 plantadores de igreja plantando 100 igrejas nos ribeirinhos. Eles têm 15 barcos que estão 24 horas por dia rodando ali, navegando os rios, pregando o evangelho. Agora, se você olha aquele homem, você pensa, não dou nada por ele, né? Quietinho, mas ali ele pega o microfone e diz: meus irmãos, eu ouvi falar sobre mais um rio que não tem nada do evangelho, nós precisamos mandar um barco. Começa assim, todo culto é a mesma coisa, todo culto precisa de um barco novo, visionário, são líderes, pessoas da terra, que conhecem a terra melhor do que nós. Hoje os concombas estão na África, e eles estão liderando a igreja 10 vezes melhor do que nós estávamos, é claro, eles são da terra, como vocês aqui, os irmãos aqui da colônia, são da colônia. A gente chega, vê uma coisa ou outra, fala, etc. Talvez eu já tenha falado alguma coisa errada por aqui, mas os irmãos sabem, são da terra. Se Deus levanta alguém da terra, onde uma nova igreja está nascendo, grandes coisas podem acontecer. São líderes. O meu pai e minha mãe, eles foram plantadores de igrejas. Meu pai era pastor, ele já é falecido. A minha mãe mora conosco na Amazônia. E outro dia ela me dizia, eu perguntei a ela, mas vocês plantaram muitas igrejas? Porque meu pai, quando faleceu, deixou uma agenda com o nome de 123 lugares. E eu peguei e mostrei para minha mãe que lugares são esses. Ela olhou e disse: olha, são as igrejas que nós plantamos ou que nós pastoreamos. Naquela época um pastor pastoreava uma igreja que tinha 10, 15 congregações, né? Então ele listou o nome das igrejas. Eu perguntei à minha mãe: como que vocês plantavam igreja? Ela disse: quais eram as abordagens? Ela dizia: olha, lá em casa me chamam de Rona, é meu apelido. E ela disse: Rona, nós só plantamos igreja de um jeito. Aí eu fiquei curioso e até anotei o testemunho da minha mãe. Ela dizia, trabalharam no interior de Minas Gerais. Ela dizia o seguinte: naquela época não tinha muitos folhetos, né? Folhetos, panfletos, como hoje, todo lugar você chega tem tanto folheto. Naquela época não tinha muitos. Meu pai, ele comprava em abundância uns folhetos ótimos que nós usamos até hoje, da SGM, não sei se vocês conhecem, mas é um folheto assim, papel, como aquele boletim, né? Papel couché, 4 cores, coisa mesmo bonita. E ele comprava aqueles folhetos, e ele tinha um Fusquinha, aquele carro Fusquinha vermelho. Ele passava nos vilarejos do interior de Minas Gerais, ele não parava, ele passava e pela janela jogava os folhetos. Negócio estranho. Mas naquela época que não tinha muito folheto, era uma novidade, então aqueles papéis caíam ali, as crianças, os adultos, etc., pegaram para ver, será que é político? O que é isso? Iam falar sobre Jesus, outro falar sobre aquilo, etc., etc., e ele ia embora. 2 dias depois ele voltava. Ele parava no lugar que ele jogou o folheto e disse: olha, meu nome é Gedeon, meu pai, meu nome é Gedeon, eu passei aqui, estar com pressa, joguei aqui uns folhetos, não sei se alguém pegou, se alguém leu, etc., sempre tinha alguém que tinha lido. Ah, mas eu li, gostei, etc. Até eu gostei de tal, mas só tinha um. Não, mas eu tenho mais aqui no carro. E começava aquele negócio. E era interessante que ao redor do carro e dos folhetos sempre tinha ali uma meia dúzia de pessoas. Aí quando ele dava mais folhetos, ele dizia o seguinte: hoje à noite eu venho aqui com a minha esposa, porque ele sempre ia sozinho em primeiro lugar. Eu venho aqui com a minha esposa. E minha esposa é uma mulher que gosta muito de orar, mulher de oração. Então, se alguém estiver aí precisando de oração, eu vou parar aqui o carro e ao redor do carro a gente vai orar. E ele ia embora, e aí à noite voltar com a minha mãe. E era interessante, parava o carro e ficava os dois ali perto do carro. Daqui a pouco chegava uma pessoa: olha, eu perdi o emprego. Outra pessoa: olha, meu marido está enfermo em casa já há 2 anos. Outra pessoa chegou: olha, eu estou tão deprimida, uma angústia no meu coração. Sempre tinha ali umas 5 ou 10 pessoas que se aproximavam. As pessoas não querem muito estudar a Bíblia, quem não é crente, mas querem que nós oremos por elas. Estou certo, irmãos? Muita gente não aceita eu abrir a Bíblia para explicar, mas se eu falar: olha, eu quero orar por você, que eu creio que Deus pode te abençoar de alguma maneira, a pessoa geralmente tem o coração aberto. Aí começava a orar. Minha mãe me disse o seguinte: toda a igreja que nós plantamos nasceu de uma reunião de oração. Irmãos, para mim aquilo foi revelador, foi um negócio diferente. Ajuntamento pode ser ao redor de um Fusquinha, né? Seu carro é melhor do que um Fusquinha, pode ser ao redor do seu carro também, uma caminhonete, assim por diante. Muito bem, vamos lá, estamos terminando, que o café está quentinho.
os passos para plantar igrejas. Primeiro passo, vamos lá, todos juntos. Primeiro passo, relacionamento. Segundo passo, evangelização. Terceiro, discipulado. Quarto, ajuntamento. Quinto, treinamento de líderes. Sexto, multiplicação. Agora, se você for plantar igreja, ou se sua igreja for plantar igrejas, plante igrejas multiplicadoras. Uma igreja central não precisa plantar 20 igrejas. Uma igreja central precisa plantar talvez 3 ou 4 igrejas multiplicadoras. Cada igreja vai plantar outras tantas igrejas. Agora, igrejas multiplicadoras, elas têm que ter o conhecimento do propósito da sua existência desde o primeiro dia. Nós estamos plantando uma igreja em Manaus, uma igreja indígena em Manaus. Em Manaus tem mais de 20 mil índios, só na cidade de Manaus. E estamos colaborando com o plantio de uma igreja de uma etnia chamada Ticuna. E os Ticunas estão lá em Manaus. E quando nós chegamos no início para reunir os primeiros interessados no Evangelho, e já tinha lá uns 3 ou 4 crentes, e falamos, gente, vamos começar aqui uma igreja, primeiro ajuntamento. Eles se animaram. E no primeiro dia, na primeira pregação que eu fiz, eu disse, Deus nos chamou em Cristo para sermos sal da terra e luz do mundo. E eu expliquei o que é isso. Uma igreja que nasce com a compreensão de que ela tem um propósito na terra, é uma igreja multiplicadora. Então, se você vai plantar uma igreja como plantador, se você vai plantar uma igreja como igreja, plante igrejas multiplicadoras. Uma igreja com a visão multiplicadora pode levar o Evangelho onde jamais pensamos que o Evangelho ele chegaria um dia. Então vamos lá, irmãos. Relacionamento, evangelização, discipulado, ajuntamento, treinamento de líderes e multiplicação. Se nós formos observar, o apóstolo Paulo ele seguiu, na verdade nós coletamos isso da teologia paulina de plantação de igrejas. Estes passos o apóstolo Paulo seguiu pessoalmente e foi um homem tremendamente usado por Deus para plantar igrejas e fazer o Evangelho chegar onde jamais havia chegado antes. Amém, irmão? Amém. Eu gostaria de encerrar, portanto, apenas mencionando para vocês uma experiência pessoal de igrejas plantadas. Não fui eu quem plantou, mas que me admirou o que Deus fez através deste homem. Em 2002 nós voltamos da África para o Brasil e a nossa missão, minha e de minha esposa, era pesquisar tribos indígenas não evangelizadas na Amazônia e formar uma equipe que hoje é formada, tem 50 missionários. O Carlos e o Fried Jansen são parte dessa equipe, lá na região amazônica, uma equipe chamada Amanagé, que em Tupi-Guarani significa mensageiro. Estão lá trabalhando em 12 tribos diferentes. Mas em 2002 não tínhamos equipe, nós tínhamos apenas agora a intenção de pesquisar. Para você plantar igrejas entre não alcançados, é necessário pesquisar quem eles são, onde estão, e assim por diante. E eu ouvi falar naquela época de 3 tribos indígenas totalmente não evangelizadas. Eram as tribos Cambeba, Miranha e Cocama. Eu me preparei e saí de Recife, fui até Manaus. De Manaus fui até uma cidade chamada Tefé. Em Tefé eu contratei uma pequena embarcação, uma pequena lancha, com um piloto. Subimos o rio Solimões durante 2 dias e meio. Chegamos numa região acima de Maraã, e lá eu parei e perguntei, vocês conhecem os índios chamados Cambeba, Miranha e Cocama? E os ribeirinhos falaram, nós conhecemos, mas eles não estão aqui, eles moram bem dentro da mata. Mas para chegar lá, nas aldeias indígenas, vocês vão levar alguns dias de caminhada na mata. Eu nunca tinha caminhado na mata até então. Aí eu contratei um guia indígena, que era um caçador. Os melhores guias na Amazônia são os índios caçadores, não é? Caçador conhece muito bem a mata. E aquele índio entrou comigo na mata e ele disse, olha, para nós irmos e voltarmos são 7 dias.
São 4 dias para chegar e 3 dias para voltar. Aí eu fiquei curioso, por que 4 e 3? Aí ele explicou, que na ida a gente vai tentando achar o caminho, né? Aí na volta é mais fácil, já sabe também, aí já volta mais facilmente. Então vamos. Aí nós entramos na mata, e eu comecei a fazer, minha primeira entrada na mata, assim, de entrar na mata mesmo, comecei a fazer perguntas, mas que árvore linda, qual o nome dessa árvore? É tal. Mas que raiz azul, tem umas raízes azuis na Amazônia, impressionantes. Qual o nome dessa raiz? É o nome tal. Mas que pássaro? Aí ele parou e falou, olha, é o seguinte, eu não expliquei antes, mas na minha tribo nós temos um tabu, e o tabu é o seguinte, nós não conversamos na mata, então são 7 dias calados, silêncio total. Aí eu fiquei me sentindo desconfortável, né? Mas lá fomos nós. Primeiro dia, 4h30 da tarde já escurece, a mata, né? 4h30 já escuro. Começa a escurecer, e aí você caminhou desde as 6 horas da manhã, está quebrado, não tinha trilha, caminhando na mata, abrindo trilha, abrindo picada. Então 4h30 da tarde, você quer apenas tomar um banho mal tomado, comer alguma coisa e descansar. Aí a gente tinha um riacho, tomamos um banho mal tomado, comemos alguma coisa, colocamos nossas redes lá, a árvore não falta, né? Então coloca a rede onde quiser e deita para dormir. Mas o índio caçador, guia, não me deixou dormir. A noite inteira eu levantava, deitava, ligava a lanterna, mexia na rede dele, mexia na minha rede. Aí lá pelas 5 horas da manhã eu disse, olha, agora eu já não aguento mais, eu vou quebrar aqui o pacto de silêncio, né? E eu disse, olha, desse jeito nós não vamos aguentar, porque todo dia a gente caminha o dia todo, à noite tem que dormir, descansar, e você não para a noite inteira de mexer, o que é que está acontecendo? Ele disse, olha, não te falei antes, mas eu morro de medo de onça. Eu não tinha pensado em onça até então. Aí eu pensei o seguinte, se um índio caçador morre de medo de onça, eu acho que é bom eu também começar. Aí daquele dia em diante eu também morro de medo de onça. E lá fomos nós, 2 dias, 3 dias, no 4º dia à tarde, meu GPS mostrando que faltavam 300 metros para a primeira aldeia. E aí o coração começa a bater forte. Será que eles vão nos dar uma janta? Ou será que nós seremos a janta? Alguma coisa assim. E quando nós entramos naquela aldeia, meus irmãos, eu vi mais ou menos uns 30 índios, 30 homens, só tinha homens, limpando ali a aldeia, no meio da aldeia, limpando, tirando matinho, etc. E quando nós entramos, eles olharam para a gente, mas não pararam de trabalhar. E o meu guia indígena falava o dialeto geral chamado Nhegatu, e eu disse, converse com eles em Nhegatu, diga que nós estamos aqui só para visitá-los. E ele começou a falar, eles respondiam, eram bem assim amigáveis, mas não pararam de trabalhar. Lá pelas tantas eu me aproximei deles, e usando o meu guia como intérprete, eu perguntei, o que vocês estão fazendo aqui? E eles falaram, nós estamos preparando esse lugar para o culto que teremos hoje à noite. Eu falei, culto hoje à noite? Mas vocês são crentes? Aí eles se assustaram e falaram, mas é claro que nós somos crentes, e você não é crente? Eu disse, não, eu sou crente, mas não sabia que aqui tinha índio crente. Qual foi a missão que passou por aqui? Eles falaram, não conhecemos nenhuma missão. Qual foi a igreja? Não conhecemos nenhuma igreja fora. Missionário? Não conhecemos nenhum missionário. Mas quem lhes falou de Jesus? Foi um pescador ribeirinho chamado Seu João. Ele mora logo ali embaixo, pode ir lá conversar com ele. Eu cheguei e Seu João morava em um flutuante. Sabe o que é flutuante, irmão? Isso aqui? Flutuante lá na Amazônia, eles fazem umas casinhas de madeira em cima de troncos que flutuam e fica ali no rio. Então se a água sobe, a casinha sobe, se a água desce, a casinha desce, e para o rio não levar a casinha, se amarra a casa com a corda numa água. Então se você quiser mudar de vizinhança, você desamarra e muda de vizinhança. A gente tem igreja flutuante na Amazônia, de vez em quando tem um barquinho no meio do rio, levando uma igrejinha flutuante para outro lugar, não é? Muito bem, nesse caso era um casebre. Era na verdade a casa do Seu João, era um homem chamado Seu João. A casinha dele era apenas um quarto de 4 por 4 metros, mais ou menos assim. Um lugarzinho pequeno, a janela estava aberta, eu olhei, e aquela casa tinha apenas dentro da casa 4 redes penduradas, uma cadeira quebrada e uma grande panela, só tinha isso. Sentado no chão e lendo a Bíblia,
aparentemente com muita dificuldade, com o dedo assim, colocando. Estava um homem de meia idade, e eu pensei, é seu João. Eu dei a volta e bati a porta. Ele abriu a porta e tomou um susto. Eu disse, não se assuste, seu João, meu nome é Ronaldo, eu sou missionário e eu vim lhe visitar. Ele disse, o missionário, espere um momento. E ele correu para ajeitar aquela casinha, aquele casebre, e ele abriu a outra janela e gritou, Maria, era a esposa, João e Maria, Maria, vem para casa, Maria, e traga as crianças. E ele disse assim, porque chegou em nossa casa um missionário de verdade. Aquele negócio, irmão, mexeu comigo. Eu fiquei ali na porta esperando o seu João limpar a casa e a Maria chegar com os meninos, e eu fiquei pensando assim, quem é o missionário de verdade? Eu estava ali com sustento financeiro das igrejas, cobertura de oração, GPS, bússola, mapa, guia, voadeira me esperando, um bilhete aéreo para me levar para casa depois. Eu estava ali perante um homem que não tinha nada disso, que nem sequer usava o título missionário, evangelista, para se definir, era o seu João. Eu disse, seu João, missionário de verdade é o senhor. Aliás, quem é o senhor? Ele disse, meu missionário, eu sou da Assembleia de Deus. E eu pensei, só podia ser. Mas está com medo desse lugar. Eu sou da Assembleia de Deus. Eu participei um dia de um negócio, não sei se o senhor conhece, chamado Conferência Missionária. Eu falei, já ouvi falar. E nesse dia o meu pastor disse, nós precisamos plantar igrejas onde não há igrejas do Senhor Jesus. Aí eu morava em Tefé, lá tinha muita igreja. Eu fui na outra cidade, lá tinha muita igreja. Aí eu entrei na mata, encontrei essas 3 tribos, e eu vi que não tinha aqui nenhum crente, nenhuma igreja. Eu falei, aqui é o lugar. Mas enquanto ele contava a história, chegavam Maria e os 4 meninos, eram todos meninos, entre 7 a 14 anos de idade. Menor tinha 7, maior tinha 14. Quem é pai sabe o que eu estou falando. Você fazer uma aventura sozinho com sua esposa, no meio da mata, lugar exótico, diferente, se a esposa aceitar, vocês vão na paz, mas levar os filhos é uma outra história. Eu falei, seu João e seus meninos, vocês estão aqui há anos, aqui não tem escola, não tem clínica, não tem hospital, tem nada, só os índios e só a mata. O que vai acontecer com esses meninos? E seu João disse, meu missionário, eu estou deixando para os meninos uma herança. Eu falei, só se ele esconder o ouro na mata, porque aqui é herança, a casa está indo aos pedaços. Eu falei, mas que herança é essa? Os meninos estavam por ali. Ele não queria que eles ouvissem. Ele me chamou à parte, ele era baixinho assim também. Ele sussurrou no meu ouvido dizendo, eles viram o que Deus pode fazer e jamais se esquecerão dele. Essa é a herança que eu deixo aos meus filhos. Eu nunca fui para a escola. Eu aprendi a ler sozinho, lendo a Bíblia, é o único livro que eu já li até hoje. Nunca tive um treinamento. Cheguei nesse lugar, preguei o Evangelho para as 3 tribos, centenas de índios se converteram, e eu plantei 6 igrejas para a glória de Deus. Ele disse, meus filhos viram o que Deus pode fazer, e eles jamais se esquecerão disso. Meus irmãos, eu voltei aqueles 3 dias de caminhada na mata, sabendo muito bem porque Deus me deu a experiência, como primeira experiência missionária na Amazônia, para eu me lembrar muito bem que não é com recurso humano, com muito preparo, com recurso financeiro, com uma estratégia de ponta, que as coisas acontecem no reino de Deus. As coisas acontecem no reino de Deus quando um coração se dispõe a obedecer. Um homem chamado seu João, em uma mata distante, plantou 6 igrejas, porque ele resolveu obedecer ao Senhor. Vamos orar? Cubra a sua cabeça. Nosso assunto nessa tarde foi plantação de igrejas. Você pode orar por isso, dizendo, Senhor Deus, me ajude a eu evangelizar mais. Deus, me fortaleça para eu falar mais de Jesus, para eu ter menos timidez. Talvez você possa orar nessa tarde, dizendo, Senhor Deus, eu tenho coragem de conversar sobre tantas coisas, mas não sobre Jesus. Tira essa timidez, essa barreira da minha boca, do meu coração, em nome do Senhor Jesus. Deus me deu a oportunidade com o meu vizinho, me deu a oportunidade nessa semana, nesse ano, Senhor Deus. Não quero esse ano terminar
sem eu falar de Jesus para outras pessoas. Talvez Deus esteja te levantando, você como parte dessa igreja ou outra igreja, dizendo, você pode fazer essa oração, especialmente se você for líder da igreja, dizendo, Deus, faça da minha igreja uma igreja plantadora de igrejas, em nome do Senhor Jesus. Faça da minha igreja uma igreja plantadora de igrejas, em nome do Senhor Jesus. Ou talvez você queira fazer uma oração dizendo, Senhor Deus, me envie para onde o Senhor quiser, para que igrejas possam ser plantadas e o teu nome seja glorificado. Nós podemos orar ao Senhor dizendo, nos ajude a sermos uma igreja missionária, plantadora de outras igrejas. Quando nós ouvimos sobre 10 igrejas menonitas, e nós podemos sonhar, quem sabe daqui a poucos anos, estarão reunidas em um congresso como este, não 10, quem sabe 12, 15, 20, 30, 50, não para nós nos vangloriarmos com números, mas para nós glorificarmos o nome do nosso Deus, mais e mais pessoas adorando a Jesus conosco. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Faça uma oração sincera nesse momento. Diga, Deus, me ajude a eu ser sal da terra e luz do mundo mais e mais. Ó Deus, nós oramos ao Senhor com ações de graças pelo dia gostoso, ó Deus, entre irmãos, pela chuva que cai, que é manifestação da tua bondade, pela maneira como o Senhor tem nos reunido, ó Pai, nesses dias. Ó Pai, eu te louvo pelas igrejas aqui representadas neste congresso, pela maneira como o Senhor, ó Deus, abençoou homens e mulheres lá no passado, para serem fiéis ao Senhor nessa colônia e em outros lugares, para que igrejas pudessem nascer e glorificar o nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nós queremos levar adiante esta obediência. Ó Deus, nós queremos, em nome do Senhor Jesus, ser igrejas plantadoras de outras igrejas. O Senhor tem dado visão aos líderes, senão nós não estaríamos nem conversando sobre este assunto. O Senhor tem levantado líderes da tua igreja, as igrejas menonitas, com a visão de multiplicação, de crescimento e uma visão de plantação de novas igrejas, não porque é moda, não porque é alguma coisa do momento, mas porque é uma ordem do Senhor, pregarmos o Evangelho, ó Deus, seja perto, seja longe, ajuntarmos pessoas em igrejas que louvam o nome do Senhor Jesus. Agora, Deus, igrejas são formadas por pessoas, e nós estamos aqui nesta tarde, então nós podemos pedir ao Senhor, Pai, isso não é um trabalho do pastor nem dos pastores, isso não é um trabalho dos pregadores nem dos líderes. Plantação de igrejas é um trabalho de cada crente. Então nós oramos ao Senhor nessa tarde, fortaleça cada um de nós em nome do Senhor Jesus. Dá um despertamento novo e uma disposição para a obediência em nome do Senhor Jesus. E que nós não esperemos muito, que nessa semana, ó Deus, possamos procurar os nossos pastores dizendo, eu quero trabalhar, eu quero participar. Se Deus der visão para um novo trabalho, eu quero fazer parte. E se for nessa igreja local, eu também quero ajudar. Ó Deus, que sejamos pessoas mais engajadas com os teus planos e menos preocupadas com o nosso próprio bem-estar. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Palavras, não há mais informação, não há mais conhecimento.